Sou só eu ou tem alguma coisa muito esquisita acontecendo nesse mundo? 40 graus em maio, 35 graus em abril. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo nesse planeta? E é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Bora lá! Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para quem é novo aqui no canal, eu sou o Nando Hanner, astrólogo, criador da Academia Astrológica, e estou fazendo, como faço todos os anos, uma série de vídeos falando sobre as perspectivas do ano que a gente está vivendo. E vamos combinar, né? Que a gente está num turbilhão, o bicho está pegando, né? O negócio está muito esquisito e realmente está muito estranho. Como eu falei no começo do vídeo, será que sou só eu que estou achando que as coisas estão muito esquisitas? Mas assim, tá muito, muito esquisito. Eu não lembro, cara, sinceramente, eu não lembro de ter vivido abril quente do jeito que foi. Aliás, desde setembro do ano passado, a gente está vivendo onda de calor atrás de onda de calor de um jeito assim, cara, é inimaginável. Sério, eu não consigo entender o que está acontecendo, pelo menos de uma forma real. Astrologicamente, a gente pode tentar compreender um momento que não é dos mais simples. Aliás, não é nada do mais simples, né? A gente tá para viver, nós estamos vivendo já há um tempinho e a gente ainda vai viver os próximos 2 anos de um turbilhão astrológico e eu estou bastante receoso com as coisas que estão para acontecer. O último vídeo que eu fiz para vocês de Urano e Júpiter teve uma baita de uma repercussão e teve muitos comentários, muitas curtidas, muitas visualizações, fico muito feliz por isso. Mas o conceito, né, da união de Júpiter e Urano é uma coisa que é muito complicada. E agora, em maio, a gente tem alguns agravamentos dessa história, né? Então, o que a gente precisa começar a pensar? Vamos entrar aqui, eu vou mostrar aqui para vocês no mapa, na tela. Eu coloquei aqui, dia 1º de maio, uma hora aleatória, só para a gente ver como que é a configuração, como está a configuração planetária desse momento, de que é um negócio que é muito difícil, é muito complicado. Maio é um mês onde a gente vai ter vários fatores intensos acontecendo e um deles é esse aqui que eu acabei de colocar na tela, eu coloquei o cursor ali em cima da tela, que é a entrada de Marte no signo de Áries. Isso é absurdamente significativo porque o Marte ele dá a volta no zodíaco a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, ele está fazendo um ciclo novo de 2 anos. Né? Então, é como se você começasse um projeto naquele momento, ao longo de 2 anos ele vai se desenvolvendo com várias situações importantes acontecendo ao longo desse período. E chega no final de 2 anos, ele encerra o que aconteceu e começa um movimento novo. Então, a gente tem agora, no dia 1º de maio, um pouquinho antes talvez, eu não cheguei a ver um momento exato onde Marte entra no signo de Áries, mas é ali no final do mês de abril, começo do mês de maio, de que a gente tem um início novo de energias arianas e marcianas conjuntas para os próximos 2 anos. Isso acontece com certa frequência, mas não nessa configuração de céu, né? E principalmente tem um outro fator que deixa as coisas mais tensas, mas eu já entro nisso. O que a gente vai pensar? Marte significa ação, significa atitude, assertividade ou impulsividade, né? Agressividade. Quando você tem um planeta que significa atitude com um signo que significa atitude, a gente tem uma junção dos dois e a gente pode sentir em um nível mundial, né? Isso aqui, lembra que toda vez que eu estiver falando sobre astrologia e eu estiver mostrando um mapa geral como esse aqui, eu estou falando sobre situações generalizadas e que isso pode ou não se aplicar ao seu mapa nesse sentido que eu estou dizendo. Isso sempre tem que ser avaliado mapa a mapa. Astrologia, você só consegue saber como ela funciona se você faz isso projetado em cima do seu mapa. Tá? Informações gerais, como previsões para os signos, não funciona num nível individual. Não quer dizer que essas observações que estão feitas pelos meus colegas astrólogos estão erradas. Pelo contrário, está sempre tudo certo. Só que num nível individual isso pode não se aplicar. Então, quando a gente pensa nessa união de Marte com Áries, a gente vai pensar numa elevação da energia de atitude, de movimento. Ou seja, se você está a fim de fazer alguma coisa faz tempo e você não sai do lugar,
essa junção aqui pode te levar para um lugar bacana. Você pode se mexer, você pode ir lá buscar o que você quer. Vai ser muito simples? Não, mas pode ser um impulsozinho a mais que você está precisando para sair da inércia. E isso tudo depende da configuração geral do seu mapa ali, tá? Mundialmente, a gente pode ver esse primeiro passo sendo dado para sair da inércia. Por um lado bom, quer dizer, se você está querendo criar algum objetivo a médio e longo prazo que seja positivo para você, que você está com vontade de fazer, que você quer construir, isso pode te ajudar. Pelo lado ruim, é Marte, o deus da guerra, em Áries, o deus da guerra, né? O Áries, o deus da guerra, o signo da impaciência. A gente já tem muitos conflitos acontecendo pelo mundo. A gente tem muitas coisas tensas acontecendo, especialmente no Oriente Médio, lá com toda aquela crise de Israel com o Irã, com a Palestina, com todo aquele monte de gente lá, aquele absurdo de coisas que estão acontecendo. Aquilo pode se agravar num nível muito intenso, principalmente por causa de todas as ameaças nucleares que aparecem por ali. Ainda tem o conflito da Ucrânia com a União Soviética, ou com a Rússia. Vários microconflitos pelo mundo estão acontecendo e essa entrada de Marte em Áries pode impulsionar o negócio para um lugar onde a gente vai se arrepender profundamente de estar presente nesse momento. E uma das coisas que eu não gosto nesse mapa aqui, que não é necessariamente nesse exato mapa, mas é uns dias antes, é que quando esse Marte está para entrar em Áries, né, ele está chegando ali naquele pedaço, ele faz uma conjunção com Netuno em Peixes, que está ligado com a estrela Chet, que ele está ali em conjunção. Na hora que ele faz essa passagem, ele aciona aquelas condições que estão realizando aspectos de sextil com o Plutão aqui embaixo, no começo do signo de Aquário, que está em conjunção com a estrela Altair, e mais para cima o Júpiter está ali no signo de Touro, indo em direção à estrela Algol. A gente tem 3 estrelas sendo acionadas ao mesmo tempo. Eu já falei para vocês que eu não sou super especialista de estrelas fixas, mas o pessoal da astrologia clássica que eu acompanho, astrologia tradicional, tá todo mundo de cabelo em pé quando tem cabelo. Então tá todo mundo muito preocupado porque é muita energia acontecendo ao mesmo tempo. E qual que é o problema do aspecto positivo? O aspecto positivo, ele, assim como o sextil e o trígono, eles não funcionam só no sentido de trazer boa sorte e de trazer coisas fantásticas acontecendo. O aspecto positivo é um aspecto de fluidez, ou seja, ele dá velocidade para o que está acontecendo. E quando você passa o Marte ali, e o Marte funciona como um ligador, né? Imagina que você está com a luz apagada, e você vai lá e acende o interruptor, e esse movimento de acender o interruptor é o Marte, né? Que ele ilumina, ele aciona aquela energia. Então você tem energias bastante tensas acontecendo no setor do inconsciente, do que está travado no inconsciente, que é Peixes. Na questão da economia e da ecologia, que está aqui sendo mexido muito profundamente por essa conjunção de Júpiter e com Urano, e ainda por cima toda a questão humanitária, especialmente essa polarização estúpida, idiota que acontece no mundo, em que as pessoas acham que a verdade delas é a única verdade, quem tem uma verdade diferente tem que ser cancelado, é o de menos, né? Destruído, atacado, humilhado, xingado. Então, esse negócio que a gente está vivendo hoje, de que alguém acredita que existe uma verdade só e o outro que acredita numa outra verdade tem que ser destruído, é um negócio que é muito perigoso e que a gente vive lá na Palestina, que a gente vive nos Estados Unidos, que a gente vive aqui no Brasil, a gente vive na China, todo lugar tem isso. A humanidade está correndo risco por causa dessa estupidez e dessa dificuldade das pessoas conseguirem enxergar de que a verdade delas não é a verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. A verdade está no olho de quem enxerga as coisas. E se você viver com a sua verdade e não mexer nas minhas gavetas, eu vivo com a minha verdade e não mexo na sua vida. Fica aí na sua, eu fico na minha, a gente se respeita, almoça junto, toma uma cerveja, dá risada, você fica com o seu time, eu fico com o meu e tá tudo certo, cara. Você não precisa sair atacando os outros, você não precisa sair falando bobagem dos outros porque você não concorda.
fica com a sua verdade, que a gente fica com a nossa. E tá tudo certo, cara. A gente consegue coexistir nessa verdade. Só que quando a gente olha para um Plutão em Aquário, Plutão significa destruição e o Aquário significa a humanidade, a gente entra num processo muito denso, muito complicado de destruição em massa se a gente não tomar cuidado. E o que a gente vai ter muito, a gente precisa prestar muita atenção, especialmente nesse mês de maio, é que ao longo dos dias, esse Marte continua andando, ele entra em Áries, ele aciona essa energia agressiva, e isso vai ganhando força, isso vai aumentando de intensidade até chegar num ponto que para mim é um ponto que é muito, muito difícil, que vai ser o dia em que o Marte, esse aqui é o mapa do trânsito, tá? Esse Marte do lado, o Marte do lado de dentro aqui é um Marte que está no mapa natal, que é quando ele entra ali no dia 1º de maio. E o Marte que está do lado de fora é quando ele está caminhando, que é o trânsito, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele vai andando, ó. Vamos acompanhar o Marte até esse aqui, tá? Então o Marte vai caminhando, ó. Ele está aqui em 3 graus, vai indo, vai andando, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, aí vai dando problema, né? Aí ele chega aqui em 12 graus. Eu vou por aqui, ó, dia 15 de maio, em que ele vai estar em 11 graus de Áries. O que acontece nesse ponto aqui? Uns dias atrás a gente teve o eclipse acontecendo em 19 graus de Áries. O eclipse solar acontecendo em 19 graus de Áries, que é exatamente ou muito próximo deste ponto que está aqui. Esse aqui é o nó do norte, né? Ele já voltou um pouquinho desde aquele dia. E o que acontece é que você tem um eclipse e você tem a criação de uma energia. É como se você estivesse enchendo uma bexiga. Você está o eclipse lá mexendo, e aí você tem um eclipse acontecendo que mexe situações muito intensas ao longo de 6 meses. E acontecendo um eclipse em Áries, o que faz? Você eleva a energia de Áries. E você eleva a energia de Áries e você tem um Marte entrando em Áries e o Marte está chegando perto daquele ponto, né? Você deixa um ponto sensível, um ponto de dor, é como se você tivesse cortado a sua pele e alguém está lá chegando com o dedinho e vai pôr o dedo na ferida ali. É mais ou menos isso que está acontecendo. E aí o Marte vai andando, vai encaminhando e ele vai chegar perto daquele ponto lá, que é o ponto mais sensível que tem. Então é como se você estivesse enchendo uma bexiga e alguém vem com um alfinete e vai chegando cada vez mais perto do ponto de dor ou de explosão. Você enche, veio o cara lá e na hora que faz, a gente tem uma consequência muito séria dessa história. Porque no dia, vamos só confirmar aqui, ó. Quer ver? Estrelas, Algol aqui no meu mapa está 26 graus de touro, tá? E aqui no dia 14, no dia 12 de maio, onde o Marte está chegando perto daquele ponto do eclipse, o dia 14, 12 de maio, o Júpiter está passando exatamente em conjunção com o Algol, que todos o pessoal da clássica, da tradicional, falam que é a pior estrela que tem, né? Que é a estrela da guerra, da decapitação, da destruição. E ainda por cima o Sol está bem juntinho aqui, ó. Ainda por cima o Sol está junto, então vamos ver. Vamos pôr o Sol bem junto mesmo? Aqui, ó. Dia 15 de maio. Dia 16 de maio está o Sol em conjunção com Urano, em conjunção com Júpiter. Vênus está chegando por ali. Marte está em conjunção com o nó do norte, o nó do eclipse. E está todo mundo nesse bololô e o Plutão está lá retrógrado em 2 graus de Aquário. Então, o que a gente precisa pensar? Essa região do ano, ou a partir de agora, é uma região que é muito, muito delicada. E a gente tem ouvido histórias há muito tempo, tanto no campo da espiritualidade, quanto no campo da economia, quanto no campo da ecologia, quanto os cientistas estão falando que tem coisas muito tensas acontecendo nessas diversas áreas. Urano e Júpiter em conjunto em Touro
vão causar grandes oscilações no lado ecológico das coisas, geológico. E é o que eu disse para vocês ali no começo do nosso vídeo. Só eu tô achando estranho que tá fazendo 40 graus em maio. Cara, tem alguma coisa muito estranha, cara. Tem alguma coisa muito estranha. Nossa, se eu pudesse falar para vocês que a gente está indo para um lugar dourado, eu falaria com o maior prazer. Eu detesto falar coisas ruins, mas eu não vejo como isso aqui é uma coisa positiva. Meses atrás eu assisti o vídeo não sei se vocês conhecem, óbvio que vocês conhecem, o Sérgio Sacani, que é o cara Oi Jesus, o cara do perfil do Space Today. Ele deu uma notícia lá dizendo que o Sol está na maior atividade em 150 anos e que a gente corre o risco de ter aquela coisa da crise elétrica ou da internet, aquela coisa toda. A gente vê esse mapa aqui, a gente vê cientistas falando isso. Aí você olha lá o canal da Mônica de Medeiros, da Margarete, também estão falando que a gente vai ter... E aí você olha... inclusive eu assisti um vídeo agora há pouco que eu quero até recomendar para vocês. É um canal que chama Astrologia Psicológica, onde a astróloga, eu não me recordo o nome dela agora, mas ela fez o mapa de astrocartografia dessa passagem de Marte e ela achou um negócio muito curioso, que é a conjunção de Urano e Júpiter está passando exatamente em cima do Oriente Médio, lá onde está tendo aquela crise super séria. Então a gente vê esse monte de notícias se empilhando e isso deixa a gente triste, né? Deixa a gente preocupado. Eu pelo menos fico. Às vezes eu acordo de madrugada com aquela tensão de o que será que vai acontecer. E aí a gente tem que lidar com as coisas conforme elas forem acontecendo. Eu espero que cada um de nós já tenha se desenvolvido intimamente o suficiente para conseguir lidar com uma grande crise sem pensar no eu. Onde a gente pode pensar na coletividade e se ajudar como uma unidade e não como um indivíduo. Sinceramente, eu espero que a gente consiga chegar nisso de momentos de pessoas, na nossa individualidade. Porque quando a gente olha para o conjunto e a gente vê isso de uma larga escala, a gente fica desanimado, né? Porque é tanta bobagem, cara, tanta coisa que você olha e fala, mas por que a pessoa faz um negócio desse, né? Joga lixo no chão, maltrata bicho, rouba coisa. Só para você ter uma ideia, nesse final de semana, a Carol e eu estávamos numa feira, e eu sei que é um exemplo bobo, né, comparado com coisas que são muito grandes, mas a gente estava numa feira e de repente a gente viu que sumiu uma dos nossos produtos lá. Sumiu. Por que alguém se dá o trabalho de sair de casa, ir num lugar e roubar alguma coisa que o outro está colocando energia e gastou seu dinheiro suado, sabe? Por que alguém faz isso? Por que alguém agride o outro? Por que rouba? Porque eu não entendo, eu não consigo entender qual que é o nível de estupidez que o ser humano ainda apresenta. E quando eu vejo um mapa desse, eu falo, o que a gente faz? Cada um tem que fazer a sua parte, não é? A gente tenta fazer a nossa, mas às vezes fica difícil, né? Fica difícil. Bom, é isso, vamos ver. Mês de maio, deixa eu só falar um outro negócio aqui rapidinho antes de encerrar. No mês de maio, ao longo do final do ano passado até agora, todos os meus clientes todos os clientes que eu fiz previsões, todos, sem exceção, tem alguma coisa importante acontecendo em maio, junho ou julho no mapa deles. Todos, inclusive no meu, inclusive da Carol, inclusive de pessoas que são próximas, tem coisas importantes acontecendo em maio, junho e julho. O que eu recomendo para você? Vai fazer seu mapa, vai fazer suas previsões para entender se esse meio do ano também está provocando coisas importantes para você e o que você precisa fazer para conseguir acionar isso com a energia mais positiva possível. Certo? Quer falar comigo? Quer fazer suas previsões? Quer fazer uma sessão de terapia astrológica? Aqui embaixo na descrição sempre tem um número do meu WhatsApp para você me chamar e falar direto comigo. Você não vai falar com máquina, você não vai falar com nenhuma pessoa, você vai falar direto comigo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, tá bom? Então, bora lá viver maio, nesse calor, no outono. Pelo amor de Deus. Beijo, tchau.